Olá pessoal, hoje voltamos no tempo para um momento em que tudo parecia sólido, eterno e inabalável. Você olha ao redor e vê um império que existe há tanto tempo que a própria ideia de colapso soa quase ofensiva. A China que você encontra aqui não é frágil, não é confusa, não está à beira do abismo. Pelo contrário, ela se vê como o centro natural do mundo, uma civilização tão antiga, organizada e refinada que não sente necessidade alguma de aprender com estrangeiros barulhentos vindos do outro lado do oceano. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido aqui, nesse império, você provavelmente acreditaria que nasceu na época certa. Que tudo já foi resolvido antes mesmo de você chegar. E, ironicamente, é exatamente esse conforto que começa a preparar o terreno para a queda. Mas antes curta e se inscreva no nosso canal. E enquanto isso, deixa nos comentários o que mais te intriga quando você pensa na China imperial. A tradição, o isolamento ou a sensação de que nada poderia dar errado. Agora relaxe, apague as luzes e vamos juntos em mais uma história da Era do Tempo. Você caminha pelas ruas largas de uma grande cidade chinesa do início do século XIX. O som é constante, mas não caótico. Passos ritmados, rodas de carroças rangendo, vendedores anunciando mercadorias com vozes treinadas para não quebrar a harmonia do ambiente. Você sente o cheiro de chá seco, de madeira antiga, de tinta usada em pergaminhos oficiais. Tudo aqui parece seguir regras que existem há séculos, e você percebe rapidamente que não são regras improvisadas. São tradições polidas pelo tempo. O Império Qing governa uma população gigantesca, com uma burocracia tão extensa que parece respirar por conta própria. Funcionários imperiais estudam durante anos para memorizar textos clássicos, aprender caligrafia perfeita e dominar códigos morais que definem quem merece governar e quem deve obedecer. Você observa esses homens e mulheres com seus trajes formais e percebe algo curioso. Eles não se veem apenas como administradores. Eles se veem como guardiões da ordem do universo. Aqui, a ideia de progresso não é correr para frente, mas manter o equilíbrio. O passado não é algo a ser superado, é algo a ser preservado com cuidado quase religioso. Você entende, então, por que esse império olha para o mundo exterior com um certo desdém tranquilo. Para eles, os estrangeiros são úteis, às vezes curiosos, mas jamais necessários. Você atravessa os portões de um complexo administrativo e sente o peso simbólico do lugar. Cada coluna, cada telhado curvado, cada pátio interno foi pensado para comunicar estabilidade. Não é só arquitetura. É uma mensagem silenciosa. Isso sempre esteve aqui. E continuará. E, de fato, por muito tempo continuou. A China produziu quase tudo o que precisava. Arroz, seda, porcelana, chá. Especialmente o chá. Você vê sacas sendo empilhadas, transportadas, negociadas com precisão quase ritualística. Para o Império, o chá é apenas mais um produto refinado. Para o resto do mundo, ele está prestes a se tornar uma obsessão. Enquanto você caminha, percebe que os estrangeiros só entram em certos portos, sob regras rígidas. Eles não circulam livremente. Não aprendem o idioma local com facilidade. Não participam das decisões. E, honestamente, ninguém aqui sente falta disso. O Império não se sente ameaçado. Ele se sente completo. Há algo quase hipnótico nessa confiança. Você sente como se estivesse dentro de uma muralha invisível, feita não de pedra, mas de convicção cultural. A crença de que o mundo exterior é, no máximo, um visitante temporário. Um detalhe. E é justamente aí que mora o perigo. Porque enquanto você observa os rituais, as rotinas e a estabilidade aparente, algo começa a se mover fora do seu campo de visão. Algo pequeno, discreto, quase insignificante no começo. Uma mercadoria que não chama atenção nos palácios, não aparece nos textos clássicos e não preocupa os grandes administradores. Você ainda não vê isso claramente, mas sente um leve deslocamento no ar, como quando uma porta fica mal encaixada e começa a render com o vento. O Império não está ruindo. Não ainda. Mas ele está parado. E o mundo, lá fora, já aprendeu a se mover de outra forma. É curioso pensar que um sistema tão vasto possa ser vulnerável não por fraqueza militar imediata, mas por excesso de confiança. Você percebe que, quando tudo funciona por tempo demais, as pessoas param de imaginar cenários alternativos. Param de se preparar para o inesperado. E o inesperado adora esse tipo de ambiente.
Enquanto a noite cai lentamente sobre os telhados curvos, lanternas são acesas uma a uma, como estrelas organizadas por mãos humanas. Você sente uma calma profunda, quase confortável demais. Uma daquelas calmas que, olhando em retrospecto, sempre antecedem grandes mudanças. Sem perceber, você está testemunhando o último momento de um império que ainda acredita, sinceramente, que nada pode tocá-lo. E, ironicamente, essa certeza é o primeiro passo para tudo o que vem a seguir. Você acorda no dia seguinte com a mesma sensação de estabilidade no ar, mas algo mudou, não na paisagem, e sim no fluxo invisível das trocas. Enquanto caminha novamente pelas ruas organizadas do Império, você começa a notar pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes. Um estrangeiro observando demais. Um funcionário imperial assinando documentos sem entusiasmo. Um comerciante local aceitando prata estrangeira com um cuidado quase desconfortável. Nada explode. Nada grita. Tudo acontece no tom mais perigoso de todos, o tom do hábito. Você segue em direção aos portos autorizados ao comércio exterior. Ali, o Império mantém seus visitantes sob controle rígido, como se o mundo pudesse ser contido por decretos bem escritos. Os navios estrangeiros ficam ancorados em áreas específicas, longe das cidades internas, longe da vida real do Império. E, à primeira vista, isso funciona. Por décadas, funcionou muito bem. Você observa os produtos sendo descarregados. Tecidos simples. Metais. Algumas bugigangas que não impressionam ninguém acostumado à sofisticação chinesa. Em troca, o Império oferece aquilo que o mundo inteiro deseja: chá, seda, porcelana. E aqui surge um detalhe curioso que passa despercebido pela maioria das pessoas naquele momento: o desequilíbrio. Os estrangeiros querem comprar muito mais do que conseguem vender. A China não precisa das mercadorias deles. Você percebe isso claramente nos olhares dos oficiais imperiais, que veem os comerciantes europeus quase como crianças insistentes tentando trocar brinquedos sem valor por algo precioso. O problema é que comércio não gosta de desequilíbrio. Ele sempre encontra uma forma de compensar. É então que você começa a ouvir sussurros sobre uma mercadoria diferente. Algo que não aparece nos registros oficiais com destaque. Algo que não é anunciado em grandes caixas nem negociado em plena luz do dia. Uma substância que chega aos poucos, em pequenas quantidades, quase como um experimento tímido. O ópio. No começo, ninguém parece alarmado. O ópio já existe na medicina tradicional, usado com cautela, em doses controladas. Você vê médicos preparando misturas, tratando dores, acalmando pacientes. Nada disso parece perigoso. Nada disso soa como o início de uma catástrofe imperial. É apenas mais um elemento em um sistema que já se sente completo. Mas fora dos muros administrativos, longe dos salões de caligrafia perfeita, o ópio começa a ganhar outro significado. Você caminha por bairros menos vigiados e percebe casas onde as luzes permanecem acesas até tarde demais. Pessoas que entram curvadas e saem ainda mais lentas. O cheiro no ar muda. Não é o cheiro do chá quente nem da madeira seca. É algo mais adocicado, mais pesado, como um convite ao esquecimento. Enquanto isso, do outro lado do mundo, comerciantes britânicos enfrentam um problema sério: estão ficando sem prata. Comprar da China custa caro, e o Império não aceita promessas nem trocas simbólicas. Prata real. Metal real. Você começa a entender a lógica fria que se forma longe dali. Se a China não quer os produtos europeus, então será preciso encontrar algo que ela não consiga recusar. E o ópio, silenciosamente, se apresenta como a resposta perfeita. Você sente um arrepio leve ao perceber que nada disso depende de uma conspiração explícita no começo. Não há uma grande sala escura com homens tramando o colapso de um império. Há apenas decisões comerciais tomadas longe, justificadas por planilhas, prejuízos e interesses. O desastre nasce da normalidade. Navios começam a chegar com cargas mais frequentes. O comércio ilegal cresce nas margens do permitido, como erva daninha em rachaduras de pedra antiga. Funcionários imperiais fazem vista grossa. Alguns por suborno. Outros por cansaço. Outros simplesmente porque o problema ainda parece pequeno demais para justificar uma crise. Você percebe como o Império, tão bom em manter tradições, não é tão rápido em reagir a mudanças sutis. O sistema foi feito para preservar, não para improvisar.
E o ópio não chega como um exército invasor. Ele chega como um hábito confortável. Há até piadas discretas circulando entre certos grupos. Comentários sobre como algumas pessoas relaxam demais. Como se fosse apenas uma moda passageira. Você quase ri junto, porque, à distância, realmente parece algo controlável. Algo que pode ser resolvido depois. E essa é, talvez, a decisão mais perigosa de todas: adiar. Enquanto a noite cai novamente, você observa um funcionário imperial fechando um relatório sem mencionar o aumento do consumo. Não porque ele não saiba, mas porque ainda acredita que o império é grande demais para ser afetado por algo tão pequeno, tão discreto, tão aparentemente inofensivo. Você começa a entender que a destruição raramente anuncia sua chegada. Ela se instala, se acomoda, aprende a linguagem local. E quando finalmente é notada, já faz parte da rotina. O império ainda está de pé, forte, orgulhoso. Mas agora, em silêncio, algo começou a corroer suas bases, não com violência, mas com dependência. Você começa a perceber que o problema já não vive apenas nas sombras. O ópio, que antes circulava como um detalhe marginal, agora se espalha como um hábito silencioso que atravessa classes sociais. Não é mais algo restrito a becos escuros ou casas discretas. Ele aparece nos intervalos do trabalho, nas pausas longas demais, nos olhares vazios de quem deveria estar atento. E você sente isso no ritmo do império. Algo desacelera. Ao caminhar por uma cidade administrativa, você observa funcionários imperiais chegando atrasados, cometendo erros simples, perdendo documentos. Nada grave o suficiente para causar escândalo imediato, mas o bastante para gerar uma sensação estranha de ferrugem interna. O sistema ainda funciona, mas com ruídos. Como uma máquina sofisticada que começa a falhar não por falta de força, mas por excesso de desgaste invisível. O ópio agora não é apenas consumido. Ele é desejado. Você escuta conversas baixas sobre onde encontrar a melhor qualidade, qual mistura provoca sonhos mais longos, qual comerciante estrangeiro oferece um produto mais limpo. A dependência se instala não com gritos, mas com preferências. E preferências viram rotina. Rotina vira necessidade. Enquanto isso, os comerciantes estrangeiros observam tudo com atenção fria. Você quase consegue vê-los fazendo contas mentais. Cada novo consumidor representa menos prata saindo da Europa e mais controle indireto sobre a economia chinesa. É um comércio estranho, não baseado em expansão territorial, mas em enfraquecimento interno. Nenhum soldado cruza fronteiras. Nenhuma bandeira é erguida. Ainda assim, algo está sendo conquistado. Você nota um fato amplamente conhecido entre os oficiais mais atentos: o volume de prata dentro do império começa a diminuir. Durante séculos, a China foi um ímã de prata estrangeira. Agora, lentamente, o fluxo se inverte. A prata sai para pagar uma mercadoria que não constrói estradas, não fortalece exércitos, não alimenta ninguém. Apenas anestesia. Esse detalhe econômico parece técnico demais para preocupar o cidadão comum, mas você sente os efeitos nos mercados. Preços oscilam. Impostos atrasam. Pequenos comerciantes fecham mais cedo. O império, que sempre funcionou como um organismo bem nutrido, começa a demonstrar sinais de anemia. Há quem tente alertar as autoridades centrais. Você imagina relatórios sendo escritos com cuidado extremo, palavras escolhidas para não soar alarmistas demais. Afinal, exagerar um problema pode ser mais perigoso do que ignorá-lo. Mas esses avisos sobem lentamente pela hierarquia, perdendo força a cada camada burocrática. Quando chegam ao topo, já parecem distantes, quase teóricos. Você também percebe como o ópio altera algo mais profundo: a relação das pessoas com o tempo. Trabalhadores que antes seguiam rotinas rígidas agora se atrasam. Soldados treinados mostram reflexos mais lentos. Pais de família se tornam ausentes mesmo estando fisicamente presentes. O império não está sendo atacado de fora. Ele está sendo esquecido por dentro. Em algumas regiões, surgem tentativas locais de controle. Pequenos decretos. Fiscalizações tímidas. Apreensões simbólicas. Você assiste a caixas sendo queimadas em cerimônias públicas, como se o gesto fosse suficiente para resolver o problema. A população observa, alguns aplaudem, outros riem em silêncio.
Porque todos sabem que aquilo representa apenas uma fração mínima do que realmente circula. Existe uma frase que você ouve repetida em círculos administrativos: se proibirmos demais, criamos revolta. É um argumento prático, quase moderno. O império teme desestabilizar a própria ordem ao agir com firmeza. E assim, paradoxo curioso, a tentativa de preservar a harmonia acelera a decadência. Você também percebe algo curioso: o ópio não é apenas uma fuga individual. Ele se torna um espaço social. Casas onde as pessoas se reúnem não para discutir ideias ou planejar negócios, mas para desaparecer juntas por algumas horas. Uma comunhão baseada no esquecimento. E isso cria laços estranhos, difíceis de quebrar por decreto. Em termos acadêmicos, há quem veja esse período como um choque entre um império tradicional e um capitalismo agressivo que não respeita fronteiras culturais. Não se trata apenas de uma droga, mas de um modelo econômico que explora fragilidades humanas com precisão cirúrgica. Você sente que o conflito verdadeiro não é moral, mas estrutural. E, ainda assim, a maioria das pessoas segue vivendo. Casamentos acontecem. Festivais continuam. Crianças brincam nas ruas. Essa normalidade é talvez o aspecto mais inquietante de todos. Porque ela cria a ilusão de que nada realmente mudou. Que o império ainda é eterno. Mas à noite, quando o silêncio se instala e você observa as lanternas tremulando sob a brisa leve, fica claro que algo foi quebrado. Não de forma dramática. Não de forma heroica. Apenas uma rachadura lenta, se espalhando por dentro das fundações. Você entende agora que o ópio não destrói o império de uma vez. Ele ensina o império a desistir, pouco a pouco, sem perceber. Você começa a sentir a reação do império tentando acordar. Não é um despertar brusco, com gritos ou espadas desembainhadas. É mais parecido com alguém abrindo os olhos depois de uma noite mal dormida, ainda confuso, tentando entender por que o corpo está pesado. As autoridades finalmente admitem, mesmo que em voz baixa, que o ópio deixou de ser um problema periférico. Ele agora interfere na ordem, na produtividade, na autoridade moral do Estado. Você acompanha a movimentação dentro da burocracia imperial. Memorandos circulam, selos oficiais são pressionados com mais força do que o necessário, como se o gesto pudesse compensar anos de hesitação. Surgem leis mais claras, proibindo não apenas o consumo, mas principalmente a importação. Pela primeira vez, o império tenta fechar a torneira em vez de apenas enxugar o chão. Esse momento é marcado por um fato conhecido: a nomeação de um comissário imperial com poderes quase absolutos para lidar com o problema. Você observa Lin Zexu entrar em cena não como um herói épico, mas como um homem cansado, metódico, profundamente convencido de que o Estado ainda pode se salvar se agir com firmeza agora. Ele não fala em guerra. Fala em moral, em ordem, em responsabilidade coletiva. E, curiosamente, isso assusta mais do que canhões. Você caminha com ele pelos portos do sul, especialmente Cantão, onde o cheiro salgado do mar se mistura ao odor adocicado do ópio armazenado. Armazéns inteiros estão abarrotados da substância. Lin exige que comerciantes estrangeiros entreguem seus estoques. Não pede, exige. E quando finalmente consegue, você assiste a um dos atos mais simbólicos do século XIX. Toneladas de ópio sendo destruídas publicamente, dissolvidas, misturadas com cal e jogadas ao mar. Não é um gesto impulsivo. É teatral, calculado, uma mensagem clara de que o império ainda acredita em sua própria autoridade. Enquanto isso, você sente a tensão crescer como um fio esticado demais. Os comerciantes britânicos não veem aquilo como uma cruzada moral. Para eles, é prejuízo. E prejuízo, nesse mundo, costuma virar justificativa para a violência. Em Londres, longe demais para sentir o cheiro do ópio ou ver os rostos vazios dos dependentes chineses, o discurso é outro. Fala-se em comércio livre, em direitos, em honra nacional. Palavras elegantes para algo bem simples: dinheiro interrompido. Há uma ironia silenciosa aqui. Você percebe que a China tenta se defender usando leis, edictos, moral confuciana. O outro lado responde com navios, canhões e tratados escritos em papel grosso. É como se duas realidades diferentes colidissem no mesmo porto, cada uma convencida de que está sendo razoável. Dentro do império, a reação não é unânime. Alguns oficiais apoiam Lin Zexu com entusiasmo discreto. Outros o veem como alguém que cutuca um gigante adormecido.
Há quem murmure que o ópio, apesar de tudo, mantém certos equilíbrios econômicos informais funcionando. Você sente esse conflito interno, essa divisão silenciosa que enfraquece qualquer resposta coletiva. Não é só o ópio que corroeu a China, mas a incapacidade de agir como um corpo único. E no meio disso tudo, a população observa. Você vê pescadores comentando em voz baixa, comerciantes fechando as portas mais cedo, famílias inteiras temendo o que vem depois. A destruição do ópio não traz alívio imediato. Ela traz expectativa. Expectativa raramente é confortável. Existe também uma curiosidade pouco comentada. Muitos chineses comuns apoiam as medidas, mas não acreditam totalmente que elas vão durar. Já viram campanhas morais antes. Já viram decretos que soam fortes no papel e fracos na prática. O ceticismo vira uma espécie de mecanismo de defesa coletiva. Esperar pouco dói menos. Você sente que este ponto da história é como o silêncio antes de uma tempestade. Não há batalhas ainda, mas tudo está em posição. O império finalmente diz basta, e o mundo exterior responde com um sorriso fino e as mãos escondidas atrás das costas. Não há mais como voltar atrás. A tentativa de salvar a China do ópio acaba, paradoxalmente, acelerando o confronto que vai expor o quanto o império está vulnerável. E enquanto você observa os últimos resíduos de ópio sendo levados pela maré, percebe algo inquietante. Aquele mar não está levando embora apenas uma droga. Está levando a ilusão de que a China pode se fechar ao mundo e resolver seus problemas sozinha. O próximo passo já não será decidido em edictos, mas em disparos. Você percebe a mudança antes mesmo de alguém anunciar oficialmente. O clima nos portos não é mais apenas tenso, é pesado, como ar parado antes da chuva. Os navios estrangeiros continuam ali, imóveis demais para quem veio apenas negociar. Você caminha pelo cais e nota detalhes pequenos, mas reveladores. Marinheiros que observam a costa com atenção excessiva, oficiais que não negociam mais preços, apenas esperam. Esperar, nesse contexto, é uma forma silenciosa de ameaça. O império, por sua vez, ainda tenta manter uma postura de autoridade contida. Você sente isso nos decretos, nas mensagens formais, na insistência em tratar o conflito como uma questão administrativa. Ainda se acredita que tudo pode ser resolvido com palavras certas, rituais corretos, hierarquias respeitadas. O problema é que o outro lado já mudou de idioma. Não fala mais em cartas, fala em pólvora. Um fato amplamente conhecido começa a se tornar inevitável: os primeiros confrontos armados. Não surgem como uma grande batalha cinematográfica, mas como pequenos incidentes: um navio bloqueado, um tiro disparado por engano, uma embarcação chinesa destruída rápido demais para que alguém sequer anote os nomes dos mortos. Você sente a assimetria no ar. De um lado, navios de madeira tradicionais. Do outro, embarcações movidas a vapor, com canhões que alcançam distâncias quase inconcebíveis para os padrões chineses. E aqui surge uma curiosidade que costuma passar despercebida: muitos soldados chineses não entram em pânico imediato. Eles confiam na ideia de que o império já enfrentou invasores antes. Mongóis, rebeldes, piratas. Sempre houve uma resposta. O problema não é a coragem. É o tempo. O mundo mudou rápido demais, e a China ainda está tentando entender as regras novas com manuais antigos. Você acompanha as ordens sendo transmitidas de forma lenta, atravessando camadas de burocracia, enquanto os navios britânicos tomam decisões em minutos. Cada atraso custa território, vidas, moral. Você sente isso quando atravessa vilarejos costeiros abandonados às pressas. Casas fechadas, redes de pesca deixadas para trás, templos silenciosos. Não há pânico aberto, apenas uma retirada cansada, como se todos soubessem que não podem vencer, mas também não conseguem admitir isso em voz alta. Dentro da corte imperial, o conflito vira debate. Não um debate público, claro, mas aquele tipo silencioso, cheio de olhares longos e frases incompletas. Alguns defendem concessões. Outros insistem na resistência total. Você percebe que ninguém quer ser lembrado como responsável por ceder demais ou lutar demais. A paralisia nasce desse medo coletivo de errar. Enquanto isso, os combates se intensificam. Você sente o impacto psicológico mais do que o físico. A simples presença dos navios estrangeiros, ancorados como se fossem donos da costa, já é uma derrota simbólica. Cada canhão disparado reforça uma mensagem cruel:
O mundo não funciona mais segundo as regras que você aprendeu desde criança. Há também um detalhe desconfortável que você começa a notar. Alguns comerciantes chineses, especialmente os que lucraram com o ópio, observam tudo de longe, quase em silêncio calculado. Para eles, o conflito é trágico, mas também uma oportunidade. Crises sempre rearranjam poder. Você sente que a corrupção não desaparece com a guerra, ela apenas muda de forma. O choque tecnológico é impossível de ignorar. Você observa armas que recarregam mais rápido, tiros mais precisos, estratégias que parecem frias demais para quem ainda associa guerra à honra direta. Aqui não há duelo. Há eficiência. E eficiência, quando aplicada à violência, costuma ser devastadora. Existe uma frase que começa a circular entre oficiais chineses, dita em tom baixo: não perdemos por falta de homens, mas por excesso de passado. Ela nunca aparece em documentos oficiais, mas você a sente em cada decisão atrasada, em cada muralha que não protege mais, em cada navio que afunda rápido demais. Você percebe que a guerra não está apenas destruindo estruturas físicas. Ela está corroendo certezas. A ideia de que a China é o centro do mundo começa a rachar. Não de uma vez, mas em pequenas fissuras. Cada derrota abre uma nova. E mesmo assim, há uma estranha calma em alguns momentos. À noite, quando os tiros cessam, você ouve grilos, sente o vento vindo do mar, vê lanternas balançando nos barcos que restaram. A vida insiste em continuar, mesmo quando o império parece não saber mais como se sustentar. Essa seção da história não é sobre uma batalha específica. É sobre a constatação silenciosa de que o confronto já foi perdido em outro lugar, anos antes, quando o ópio entrou pelas portas sem resistência real. Agora, a guerra apenas revela o que já estava quebrado. Você segue adiante com a sensação incômoda de que o pior ainda não aconteceu. O império ainda está de pé, mas algo fundamental foi abalado. E quando estruturas antigas começam a ruir, elas raramente caem de forma limpa. Você começa a entender que a guerra não acontece apenas onde os canhões disparam. Ela se espalha como um rumor persistente, infiltrando-se em mercados, aldeias e até nas conversas sussurradas dentro das casas. Agora, o impacto do ópio e do conflito chega ao interior do império com mais força. Não é mais um problema distante dos portos, ele se instala no cotidiano. Você caminha por cidades que nunca viram um navio estrangeiro, mas que sentem a guerra na falta de prata, no aumento dos impostos e no olhar cansado dos funcionários locais. O império precisa de recursos para sustentar uma defesa que já nasce desigual. Para isso, aperta quem está mais perto. Camponeses vendem ferramentas, famílias desfazem heranças, comerciantes fecham portas mais cedo. O fluxo da vida desacelera, como se todo o país estivesse prendendo a respiração. Um fato histórico bem conhecido começa a se manifestar de forma concreta: a saída massiva de prata da China. Durante séculos, o império foi o destino final desse metal precioso. Agora, ele escorre para fora, levado pelo comércio forçado do ópio e pelas indenizações impostas. Você sente essa ausência não como um conceito econômico abstrato, mas como algo físico: moedas mais raras, pagamentos atrasados, salários cortados. Há também uma curiosidade silenciosa nesse período. Muitos oficiais locais sabem que o sistema está falhando, mas continuam seguindo os rituais administrativos com precisão quase obsessiva. Selos são carimbados, relatórios escritos com caligrafia impecável, mesmo quando já não há solução prática. Você percebe que manter a aparência de ordem é, para muitos, a última forma de resistência possível. Enquanto isso, o ópio continua circulando. Mesmo com a guerra em andamento, o vício não desaparece, ele se aprofunda. Você vê isso nos rostos mais magros, nos movimentos lentos, nas famílias que escondem parentes doentes para evitar punições. O império luta contra potências estrangeiras ao mesmo tempo em que falha em proteger sua própria população de um colapso interno. Existe uma ironia amarga aqui. O conflito, que deveria fortalecer o senso de unidade, acaba revelando divisões antigas. Regiões começam a agir de forma mais autônoma. Governadores tomam decisões sem esperar ordens da capital. Alguns fazem acordos informais, outros fecham os olhos para o contrabando em troca de estabilidade local. Você percebe que o centro já não controla tudo como antes. À noite, você observa templos mais cheios. Não por fervor repentino, mas por necessidade. Pessoas buscam respostas onde sempre buscaram quando o mundo parece perder o sentido.
Incensos queimam lentamente, orações são feitas sem pressa. O silêncio desses lugares contrasta com o barulho distante da guerra, criando uma sensação estranha de pausa dentro do caos. Você também começa a notar histórias circulando. Relatos exagerados, versões distorcidas dos confrontos, boatos sobre armas invencíveis e punições inimagináveis. A informação vira outro campo de batalha. O medo se espalha mais rápido que qualquer exército. E, curiosamente, o ópio aparece novamente como anestesia emocional, uma fuga para quem não consegue lidar com a realidade que se impõe. Há momentos em que você sente que o império está cansado. Não derrotado ainda, mas exausto. Como alguém que luta contra o sono há dias, insistindo em manter os olhos abertos mesmo quando o corpo já não responde. A resistência continua, mas sem a convicção antiga de vitória inevitável. Você atravessa estradas onde soldados marcham em silêncio. Não há discursos grandiosos, apenas passos ritmados e olhares vazios. Eles cumprem ordens porque sempre foi assim. Porque o Império ensinou que o dever vem antes da dúvida. Mas você sente que, por dentro, algo mudou. A ideia de invencibilidade se dissolveu. Esta parte da história mostra que a destruição causada pelo ópio vai além do vício e da guerra. Ela atinge a confiança coletiva, a sensação de continuidade, a crença de que amanhã será apenas uma repetição segura de ontem. O Império ainda existe, mas agora carrega rachaduras visíveis para quem sabe olhar. E você segue adiante com essa percepção pesada, quase silenciosa, entendendo que quando um império começa a duvidar de si mesmo, o colapso já não é uma questão de se, mas de quando. Você sente que o tempo acelera, mas de um jeito estranho, como se os dias corressem rápido enquanto as estruturas antigas se movem devagar demais para acompanhar. Agora, o império entra numa fase em que as consequências deixam de ser apenas sociais ou econômicas e passam a ser oficialmente escritas em papel, com selos estrangeiros pressionando a mesa. Você está perto dos portos novamente, onde tudo começou. O ar é úmido, pesado, e os navios não parecem apenas meios de transporte. Parecem símbolos flutuantes de um novo mundo que não pede permissão para entrar. Aqui, a derrota deixa de ser uma sensação difusa e se transforma em acordos formais. Tratados são assinados não como pactos entre iguais, mas como imposições cuidadosamente redigidas. Um fato histórico amplamente conhecido se impõe com clareza: os tratados desiguais. Portos são abertos à força, tarifas são controladas por interesses externos, e territórios inteiros mudam de mãos sem que a população local tenha qualquer voz. Você percebe que o Império não perdeu apenas batalhas, perdeu o direito de decidir seu próprio ritmo. Cada cláusula parece pequena isoladamente, mas juntas formam um peso esmagador. Existe um detalhe curioso e quase cruel nesses acordos: eles são escritos em linguagem elegante, formal, educada. Nada grita. Nada ameaça diretamente. É tudo muito civilizado no papel. Você entende que essa é uma nova forma de dominação, silenciosa, burocrática, impossível de combater com espadas ou coragem individual. É o tipo de controle que se disfarça de normalidade. Enquanto isso, o ópio deixa de ser apenas contrabando tolerado e passa a circular com uma sensação de inevitabilidade. O vício já não é combatido com a mesma energia. Não porque tenha sido aceito moralmente, mas porque o império já não tem forças para lutar em todas as frentes. Você nota que a fiscalização enfraquece, os discursos se tornam mais vagos, e o silêncio substitui a indignação. Nas cidades portuárias, você vê mudanças rápidas. Novos edifícios surgem, estilos arquitetônicos estranhos se misturam às construções tradicionais. Línguas estrangeiras ecoam nas ruas. Para alguns, isso parece progresso. Para outros, é um lembrete constante de perda. Você sente essa ambiguidade no ar, curiosidade e ressentimento caminhando lado a lado. A administração imperial tenta se adaptar, mas parece sempre um passo atrás. Funcionários aprendem novas regras que não criaram. Você percebe o desconforto deles ao aplicar leis que favorecem interesses externos. Ainda cerimônias, ainda trajes formais, mas a autoridade já não é absoluta. É performática, quase teatral. À noite, você observa tavernas cheias e casas silenciosas. O ópio continua sendo refúgio para muitos, não só da dor física, mas da humilhação coletiva. É mais fácil entorpecer os sentidos do que encarar a ideia de que o mundo mudou para sempre. Você entende, sem julgamento, por que tantos escolhem esse caminho.
Há também uma mudança sutil no modo como as pessoas falam do império. Antes, era algo eterno, quase natural como as montanhas. Agora, surgem frases ditas em voz baixa, cheias de cautela. As coisas não são mais como antes. Talvez nossos filhos vejam outro tipo de mundo. Você percebe que o futuro, antes previsível, virou uma incógnita inquietante. Mesmo assim, a vida continua. Mercados abrem, crianças correm, festivais ainda acontecem, embora com menos brilho. Essa persistência cotidiana cria um contraste estranho com a dimensão das perdas. É como se o povo carregasse o império nas costas, mesmo quando ele já não consegue se sustentar sozinho. Você segue em frente sentindo que esta fase marca uma virada irreversível. O ópio abriu a porta, a guerra escancarou, e os tratados trancaram por dentro. O império ainda respira, ainda se move, mas agora o faz dentro de limites impostos por outros. E essa sensação de confinamento silencioso começa a se espalhar por tudo. Você começa a perceber que, depois dos tratados e das imposições silenciosas, algo ainda mais profundo acontece: a erosão interna. Não é uma explosão, nem um colapso repentino. É um desgaste contínuo, quase imperceptível no começo, como uma rachadura fina que atravessa uma parede antiga. O império ainda parece inteiro à distância, mas por dentro já não soa sólido. Agora, você caminha para longe dos portos e entra no coração administrativo do império. Palácios, escritórios, pátios onde antes reinava uma sensação de ordem absoluta. Tudo ainda está ali, mas o ritmo mudou. Você sente isso nos passos dos funcionários, nos olhares que evitam contato direto, nos documentos que se acumulam sem resposta clara. A máquina imperial continua funcionando, mas com peças gastas. Um fato bem conhecido se torna impossível de ignorar: o enfraquecimento da autoridade central. Governadores regionais passam a agir com mais autonomia do que deveriam. Alguns fazem acordos próprios, outros fecham os olhos para o comércio de ópio em troca de estabilidade local. Você entende que isso não é rebeldia aberta, mas sobrevivência política. Cada região tenta se proteger como pode. O ópio, que começou como mercadoria estrangeira, agora está profundamente enraizado no cotidiano. Você vê funcionários que deveriam combatê-lo lutando contra o próprio vício. Soldados com reflexos lentos. Escribas que erram contas simples. Não é que todos estejam consumindo, mas o suficiente para comprometer decisões importantes. O império não está apenas perdendo recursos, está perdendo clareza mental coletiva. Há algo quase irônico nisso tudo. A China sempre se orgulhou de sua burocracia eficiente, baseada em exames rigorosos e mérito intelectual. Agora, você observa esse sistema sendo corroído não por ignorância, mas por exaustão. As pessoas ainda sabem o que é certo, só não têm forças para sustentar. Você nota também uma mudança na educação. Escolas continuam ensinando os clássicos, mas os jovens já não enxergam o mesmo futuro garantido. O estudo, que antes era um caminho claro para a ascensão social, passa a parecer frágil. Você sente essa dúvida pairando no ar, como uma pergunta não dita: vale a pena seguir as regras se o jogo mudou? Existe uma curiosidade silenciosa nesse período: o aumento de relatos médicos e administrativos sobre dependência. Mesmo sem o vocabulário moderno, você percebe que o império começa a reconhecer o problema como algo sistêmico, não apenas moral. Há tentativas tímidas de controle, regulamentos locais, campanhas de advertência. Mas tudo soa atrasado, como se estivesse tentando conter uma enchente com baldes. Enquanto isso, a população comum adapta sua rotina. Você vê famílias reorganizando gastos, agricultores trocando colheitas por substâncias que antes não faziam parte de suas vidas. Pequenos gestos de normalização acontecem: alguém oferece ópio como se fosse chá, outro fala do vício com um encolher de ombros cansado. O choque inicial deu lugar a uma aceitação resignada. Você caminha por ruas onde a vida segue, mas com menos confiança no amanhã. As conversas mudaram. Não giram mais em torno de glória imperial ou prosperidade eterna. Falam de manter o que ainda existe, de evitar perdas maiores. O sonho coletivo encolheu. Mesmo dentro da corte, você percebe disputas internas crescendo. Facções discutem soluções contraditórias. Alguns defendem abrir ainda mais o comércio para evitar conflitos. Outros querem isolamento total, mesmo sabendo que isso pode trazer novas guerras. Você sente que não há consenso,
apenas medo de escolher errado. Ainda assim, o império não está morto. Essa é a parte mais importante que você sente enquanto observa tudo isso. Ele está ferido, confuso, enfraquecido, mas vivo. Há pessoas tentando consertar, reformar, resistir. Só que agora lutam contra algo mais complexo do que exércitos estrangeiros. Lutam contra hábitos, dependências e estruturas quebradas por dentro. Você entende, com uma calma estranha, que esta fase não é o fim imediato, mas o ponto sem retorno. O ópio não apenas entrou na China, ele mudou a forma como o império pensa, reage e se vê no mundo. A partir daqui, qualquer tentativa de reconstrução precisará enfrentar essa realidade interna antes de qualquer inimigo externo. E enquanto você segue adiante, sente que o peso dessa transformação começa a se acumular, silencioso, preparando o terreno para crises ainda maiores que estão por vir. Você percebe que, a partir desse ponto, o mundo ao redor da China começa a mudar mais rápido do que o próprio império consegue acompanhar. Não é apenas uma questão de ópio agora. É sobre posição, respeito e a sensação incômoda de que o centro do mundo já não gira mais em torno da corte imperial. Você sente isso como uma mudança no ar, algo parecido com quando uma tempestade se aproxima antes mesmo das nuvens ficarem visíveis. As potências estrangeiras passam a agir com mais confiança, quase com familiaridade excessiva. Navios aparecem nos portos chineses não como visitantes cautelosos, mas como credores impacientes. Você observa diplomatas estrangeiros caminhando por cidades importantes com uma postura que mistura curiosidade e superioridade. Eles falam de tratados, tarifas, concessões, como se estivessem negociando peças de um tabuleiro que, até pouco tempo atrás, nem tinham permissão para tocar. A assinatura de tratados desiguais. Você sente o peso dessas palavras não no papel, mas na vida cotidiana. Portos são abertos à força, taxas são fixadas sem consulta real, territórios passam a ter regras especiais que escapam ao controle total do império. É como se pedaços da soberania fossem sendo retirados um a um, cuidadosamente embalados em linguagem diplomática. Você caminha por um desses portos abertos e nota a diferença imediatamente. Armazéns estrangeiros, placas em línguas que não fazem parte do cotidiano local, hábitos novos se misturando aos antigos. Não é uma invasão militar explícita, mas uma ocupação econômica e cultural silenciosa. E, de certa forma, mais difícil de combater. A população observa tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. Alguns veem oportunidades, novos empregos, mercadorias diferentes, acesso a um mundo maior. Outros sentem apenas perda. Você percebe que essas duas reações coexistem, às vezes na mesma pessoa. O mesmo homem que trabalha descarregando navios estrangeiros reclama, à noite, que a cidade já não parece chinesa como antes. O ópio continua ali, como um pano de fundo constante. Mesmo quando o assunto parece ser comércio, diplomacia ou modernização, ele está presente. Você entende que ele não é mais apenas uma droga, mas um símbolo de submissão forçada. Algo que entrou pelas portas do comércio e abriu caminho para tudo o que veio depois. Existe uma curiosidade quase irônica nesse momento. Enquanto a China é pressionada a se abrir, muitos intelectuais começam a olhar para dentro. Você acompanha debates discretos sobre reforma, tecnologia, educação. Algumas vozes defendem aprender com o Ocidente para sobreviver. Outras veem isso como traição aos valores tradicionais. O império começa a discutir consigo mesmo, e essa discussão é longa, tensa e cheia de contradições. Você nota que o exército, antes motivo de orgulho, parece deslocado. Tropas ainda marcham, uniformes ainda brilham em cerimônias, mas há uma sensação clara de defasagem. Armas estrangeiras mostram uma eficiência desconfortável. Você sente que isso não é apenas uma questão técnica, mas psicológica. A certeza de invencibilidade foi quebrada, e reconstruí-la não é simples. Enquanto isso, missionários estrangeiros se espalham, abrindo escolas, hospitais, igrejas. Alguns realmente ajudam, outros são vistos com profunda desconfiança. Você percebe que, independentemente da intenção, a presença deles adiciona mais uma camada de complexidade. A China não está apenas lidando com comércio forçado, mas com ideias novas, crenças diferentes e uma pressão constante para mudar. Nas ruas, o impacto é sutil, porém constante. Novas palavras entram no vocabulário, novos produtos aparecem nos mercados, novas cooperações surgem. Você escuta alguém dizendo que lá fora fazem diferente,
E essa frase carrega tanta esperança quanto ressentimento. O império, que sempre se viu como modelo, agora é comparado. Você também sente o aumento da desigualdade. Algumas regiões e grupos se adaptam melhor à nova realidade, enquanto outros ficam para trás. Comerciantes ligados aos portos enriquecem, enquanto áreas rurais sofrem ainda mais. O ópio continua sendo uma fuga fácil para quem perdeu referências e perspectivas. Mesmo assim, não há apenas decadência. Você percebe sementes de transformação. Pequenas tentativas de modernização, traduções de livros estrangeiros, jovens curiosos que querem entender como o mundo mudou tão rápido. É um momento ambíguo, em que decadência e renovação caminham lado a lado, sem ainda saber qual delas vai prevalecer. Ao avançar por esse cenário, você sente que o império está em uma encruzilhada silenciosa. Não há uma decisão única que resolva tudo. Cada concessão feita no passado agora cobra seu preço. E o ópio, mais uma vez, aparece não apenas como causa, mas como catalisador de um processo muito maior. Você segue adiante com a sensação clara de que o que está acontecendo agora não é apenas uma crise temporária. É uma reconfiguração profunda da relação da China com o mundo, e consigo mesma. E esse processo, lento e doloroso, ainda está longe de terminar. Você começa a perceber que, quando um império enfraquece por dentro, o perigo nem sempre vem de fora. Às vezes, ele nasce nas próprias ruas, nos campos esquecidos, nas conversas sussurradas à noite. A China que você atravessa agora está cansada. Não apenas do ópio, não apenas das pressões estrangeiras, mas de décadas, séculos, de um sistema que já não consegue proteger nem alimentar todos da mesma forma. Você caminha por vilarejos onde os impostos continuam altos, mesmo quando as colheitas falham. A autoridade imperial ainda existe no papel, mas na prática ela chega atrasada, confusa ou simplesmente não chega. Funcionários locais fazem o que podem, outros se aproveitam do caos. Você sente que a confiança no Estado, algo que sustentou o império por tanto tempo, começa a rachar como cerâmica antiga. É nesse ambiente que surgem rebeliões. Não como explosões repentinas, mas como febres longas. Você escuta histórias de grupos que prometem justiça, igualdade, um novo mundo livre da corrupção e do ópio. Para quem perdeu tudo, essas promessas soam quase como salvação. Você entende, mesmo sem concordar totalmente, por que tantas pessoas seguem esses líderes carismáticos. Um fato amplamente conhecido se impõe nesse momento. As grandes revoltas internas do século XIX. Elas não surgem do nada. Você sente que cada tragada de ópio, cada tratado imposto, cada imposto injusto ajudou a empurrar as pessoas para esse ponto. Milhões são arrastados para conflitos que misturam fé, política e desespero. Você percebe como o ópio continua presente, mesmo nas rebeliões que dizem combatê-lo. Em alguns lugares, ele é visto como símbolo do mal estrangeiro. Em outros, ainda é usado como moeda, como anestesia emocional, como algo impossível de largar. A contradição é clara. O império tenta se curar enquanto ainda depende da substância que o adoeceu. Ao acompanhar o avanço dessas revoltas, você sente o peso humano da crise. Famílias deslocadas, cidades esvaziadas, campos abandonados. Não é a imagem heroica de uma revolução limpa. É confuso, violento, exaustivo. Você percebe que o maior inimigo agora não é uma potência estrangeira específica, mas a fragmentação interna. Curiosamente, em meio ao caos, surgem tentativas de reforma. Alguns líderes dentro do governo entendem que continuar como antes é impossível. Você acompanha esforços para modernizar o exército, reorganizar a administração, limitar o poder de intermediários corruptos. Não são mudanças rápidas nem suficientes, mas mostram que o império ainda respira. Existe uma curiosidade silenciosa nesse período. Enquanto muitos associam o declínio da China apenas ao ópio, você percebe que ele é mais como a rachadura visível em uma parede antiga. O problema estrutural é maior. O ópio acelerou, expôs e aprofundou fragilidades que já existiam. Ele foi o empurrão, não o único peso. Você observa jovens estudiosos começando a questionar tradições que antes pareciam imutáveis. Alguns falam sobre ciência, outros sobre política, outros sobre a necessidade de repensar a relação entre governantes e governados. Essas ideias ainda são perigosas, sussurradas mais do que proclamadas, mas você sente que algo novo está se formando. Enquanto isso, as potências estrangeiras continuam presentes,
agora observando com atenção. Rebeliões internas enfraquecem ainda mais a posição da China nas negociações. Você percebe que cada conflito doméstico vira mais um argumento para interferência externa, mais uma desculpa para ajuda, mais uma condição imposta. Nas ruas, a vida continua, mesmo assim. Mercados abrem, crianças correm, pessoas riem em momentos inesperados. Você sente que há uma resistência silenciosa na população comum, uma capacidade impressionante de seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Isso, talvez, seja uma das maiores forças do império, sua gente. O ópio, agora, começa a ser visto com mais clareza como parte de um ciclo de dependência maior, econômica, política e psicológica. Você entende que livrar-se dele exige mais do que proibições. Exige reconstruir dignidade, oportunidades e confiança. E isso é muito mais difícil do que simplesmente fechar portos ou queimar estoques. Ao avançar por esse período, você sente que o império está sendo testado até o limite. Não apenas para sobreviver, mas para decidir o que quer ser. Continuar insistindo em estruturas antigas ou arriscar algo novo. Cada escolha tem um custo alto, e muitas vezes quem paga não é quem decide. Você termina essa parte da jornada com a sensação de que a destruição causada pelo ópio não pode ser medida apenas em números ou tratados. Ela está nas relações quebradas, na autoridade corroída, na identidade em crise. E, ao mesmo tempo, você percebe que é justamente nesse momento de maior fragilidade que as sementes de uma transformação profunda começam a ser plantadas. Você percebe que, depois das rebeliões e das tentativas falhas de recuperação interna, o império entra em uma fase ainda mais silenciosa, e talvez mais dolorosa. Não é mais o som das armas ou das multidões revoltadas que domina o ambiente, mas o barulho administrativo de tratados sendo assinados, carimbos pressionados, concessões feitas em salas fechadas. A China não é oficialmente conquistada, mas começa a ser repartida em pedaços invisíveis. Você caminha por cidades portuárias que já não parecem totalmente chinesas. Placas em línguas estrangeiras surgem ao lado de ideogramas antigos. Bairros inteiros funcionam sob regras diferentes, com leis próprias, policiamento próprio, moedas diferentes circulando no mesmo mercado. É estranho perceber que, dentro do próprio império, você cruza fronteiras sem sair da cidade. O sistema de concessões estrangeiras se impõe nesse momento. Após os conflitos ligados ao ópio, potências europeias passam a controlar portos estratégicos, rotas comerciais e até tribunais. Você entende que isso não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado direto de um império enfraquecido, pressionado por dentro e por fora ao mesmo tempo. Enquanto caminha por essas áreas, você sente uma atmosfera ambígua. Por um lado, a iluminação pública mais eficiente, comércio intenso, novos produtos circulando. Por outro, existe uma sensação constante de humilhação silenciosa. Os chineses vivem e trabalham ali, mas não mandam completamente naquele espaço. É como morar na própria casa seguindo regras impostas por um visitante permanente. O ópio continua presente, mas agora de forma mais institucionalizada. Ele não é mais apenas contrabando caótico. Ele se torna parte de acordos, impostos, licenças. Você percebe que aquilo que começou como algo clandestino acaba sendo normalizado, quase burocratizado. A droga que destruiu famílias agora aparece em documentos oficiais, tabelas e relatórios. Existe uma curiosidade pouco comentada nesse período. Muitos chineses começam a associar modernidade ao mundo estrangeiro não por admiração, mas por necessidade. Você vê pessoas aprendendo novas línguas, adotando roupas diferentes, trabalhando para companhias estrangeiras. Não é um desejo espontâneo de mudança cultural, mas uma adaptação para sobreviver dentro de um sistema que já não responde às antigas regras. Você também nota como a elite chinesa se divide. Alguns defendem a cooperação como estratégia de sobrevivência. Outros veem isso como traição imperdoável. Essa divisão enfraquece ainda mais a capacidade de resposta coletiva. Há quem diga que aceitar certas concessões era a única forma de evitar uma destruição maior, enquanto outros entendem que cada acordo assinava mais um pedaço da soberania. Ao caminhar por uma antiga rua comercial, você sente que o império ainda existe, mas como uma sombra de si mesmo. Os rituais continuam, os templos permanecem, os exames imperiais ainda ecoam tradição. Mas, por trás disso, a lógica do poder mudou. O tempo agora corre no ritmo do comércio global, não mais apenas no calendário imperial.
Você percebe como o ópio ajudou a acelerar essa transformação. Ele drenou recursos, enfraqueceu a autoridade, abriu portas para a interferência. Mas, mais do que isso, ele alterou a forma como a China passou a ser vista pelo mundo, e por si mesma. De centro civilizacional confiante, o império passa a se enxergar como algo atrasado, pressionado a correr atrás de um tempo que já escapou. Mesmo assim, você nota sinais sutis de resistência intelectual. Jovens estudiosos começam a viajar, a traduzir textos estrangeiros, a comparar sistemas. Não por submissão cega, mas por curiosidade estratégica. Você sente que uma nova geração tenta entender como o mundo funciona agora, e como a China pode voltar a existir nele sem ser apenas explorada. O cotidiano das pessoas comuns segue marcado por contrastes. Um camponês pode nunca ter visto um europeu, mas sente o impacto das decisões tomadas longe dali. Um comerciante local pode enriquecer trabalhando com estrangeiros, enquanto outro é arruinado pela concorrência desigual. Você entende que o império não cai de forma uniforme, ele se desfaz em velocidades diferentes, dependendo de onde você está. O ópio, nesse cenário, passa a simbolizar algo maior do que dependência química. Ele se torna metáfora de um império preso a acordos ruins, soluções temporárias e alívios imediatos que cobram preços altíssimos no futuro. Você sente que a substância apenas revelou uma fragilidade mais profunda, a dificuldade de se adaptar sem se perder. Ao finalizar essa etapa da jornada, você percebe que a China não está morta, nem completamente dominada. Ela está suspensa em um estado desconfortável, tentando respirar em um mundo que mudou rápido demais. O império ainda existe no nome, mas sua autonomia escorre pelos dedos, assim como o ópio escorreu pelos portos décadas antes. Você segue em frente com a sensação de que algo está prestes a mudar novamente. Porque sistemas assim, quando chegam a esse ponto de tensão, raramente permanecem estáveis por muito tempo. Você avança mais um passo nessa história e sente que o chão já não é firme como antes. O império não está apenas enfraquecido, ele está confuso. Confuso sobre quem manda, sobre quais leis valem, sobre qual futuro ainda faz sentido imaginar. É nesse clima que você percebe o surgimento de algo novo, inquieto, quase elétrico. A ideia de que o problema não é só o ópio, nem apenas os estrangeiros, mas o próprio sistema que permitiu que tudo isso acontecesse. Você caminha por cidades do interior e nota que o desconforto deixou de ser silencioso. Pessoas comentam em voz baixa, depois em voz normal, depois em reuniões improvisadas. Intelectuais, estudantes, funcionários públicos cansados começam a questionar abertamente a estrutura imperial. Não é uma rebelião armada ainda. É algo mais perigoso, uma mudança de pensamento. Algo amplamente conhecido marca esse momento: o surgimento de movimentos reformistas e revolucionários no final do século XIX e início do século XX. Você sente isso no ar quando observa jovens lendo panfletos, traduzindo textos estrangeiros, discutindo conceitos como nação, cidadania, soberania, palavras que não faziam parte do vocabulário político tradicional chinês da mesma forma. O império, que sempre se viu como o centro do mundo, agora tenta entender um mundo que não gira mais ao seu redor. O ópio continua presente, mas já não é o protagonista visível. Ele age como uma cicatriz aberta, lembrando constantemente de como o império foi forçado a se curvar. Você percebe que, para muitos, a droga se torna símbolo de tudo que deu errado: corrupção, submissão, atraso, dependência. Falar contra o ópio agora é também falar contra a humilhação nacional. Você acompanha debates acalorados dentro da própria elite. Alguns defendem reformas graduais, acreditando que é possível modernizar o império sem destruí-lo. Outros acreditam que o sistema imperial está irremediavelmente comprometido. Essa tensão cria um clima de instabilidade constante. Nada parece definitivo. Nenhuma solução parece suficiente. Existe uma curiosidade pouco comentada nesse período. Muitos reformistas chineses viam o Japão como um espelho assustador. Um país asiático que conseguiu se modernizar rapidamente, derrotar potências ocidentais e manter sua soberania. Você sente o incômodo dessa comparação. Se eles conseguiram, por que a China não conseguiu? A resposta, para muitos, passa diretamente pelo impacto prolongado do ópio e das guerras que ele provocou. Enquanto isso, o povo comum continua vivendo entre promessas e frustrações. Você observa camponeses que pouco entendem de política, mas sentem no corpo os efeitos dela. Impostos mudam, autoridades mudam, regras mudam.
O que não muda é a dificuldade diária. O ópio ainda destrói famílias, agora convivendo com ideias novas que ainda não chegaram ao prato de comida. Você percebe que o império tenta reagir mais uma vez. Reformas educacionais surgem, exames imperiais são questionados, estruturas administrativas passam por ajustes. Mas tudo isso acontece tarde demais, e de forma fragmentada. É como tentar reforçar as paredes enquanto a casa já está inclinada. O clima psicológico é pesado. Não há mais a confiança ancestral de que o imperador governa por mandato celestial inquestionável. Esse conceito começa a soar distante, quase simbólico demais para explicar a realidade. Você sente que algo invisível se rompeu, a crença coletiva de que a ordem antiga sempre retornaria ao equilíbrio. O ópio, nesse estágio, já não precisa mais entrar escondido. Seu impacto já foi internalizado. Ele ajudou a criar uma geração cansada, desconfiada, traumatizada. Mesmo aqueles que nunca fumaram sentem seus efeitos indiretos: economia distorcida, política enfraquecida, orgulho ferido. Você caminha por uma antiga escola e percebe jovens discutindo ideias que antes seriam consideradas impensáveis. Alguns falam em república. Outros falam em derrubar completamente a dinastia. Não há consenso, apenas inquietação. E inquietação, você percebe, é o começo de toda grande ruptura. Ao mesmo tempo, há medo. Mudar significa perder referências antigas. Significa abandonar rituais, hierarquias, certezas. Você sente que muitos não sabem exatamente o que querem construir, apenas sabem que não podem continuar assim. Essa seção da história tem um ritmo estranho. Não é rápida como uma guerra, nem clara como um decreto. É lenta, densa, mental. Você entende que o colapso de um império raramente acontece em um único momento espetacular. Ele acontece quando as pessoas deixam de acreditar que ele ainda funciona. E enquanto você segue em frente, fica claro que o ópio não destruiu apenas corpos ou cofres. Ele ajudou a corroer a confiança que mantinha tudo em pé. Sem essa confiança, mesmo o maior império começa a parecer frágil. Você sente que está se aproximando do ponto em que não haverá mais retorno. Onde as tentativas de remendo cedem lugar a algo completamente novo e irreversível. Você percebe que agora o império já não reage, ele apenas resiste por inércia. É como um prédio antigo que continua de pé não pela força das vigas, mas pelo hábito de estar ali. Cada passo que você dá nessa fase da história carrega um silêncio pesado, quase constrangedor. Todos sabem que algo terminou, mas ninguém sabe exatamente quando declarar o fim oficialmente. Você caminha por palácios onde o ritual continua intacto. As roupas cerimoniais ainda são vestidas, os protocolos ainda são repetidos com precisão quase automática. Mas o sentido por trás deles escorreu pelos dedos. O imperador ainda existe, mas a autoridade já não alcança o coração das pessoas. O mandato celestial, que por séculos explicou tudo, agora soa como uma história antiga contada para quem já não dorme tão profundamente. Algo amplamente conhecido marca esse momento: a Revolução de 1911. Você sente o impacto não como uma explosão súbita, mas como uma sequência de rachaduras que finalmente se conectam. Tropas se rebelam, governadores hesitam, cidades mudam de lado quase sem combate. Não é uma guerra épica no estilo antigo, é um colapso administrativo, moral e simbólico. O ópio, mesmo quando não aparece diretamente, continua presente como pano de fundo. Você percebe que muitos dos cofres vazios, das forças enfraquecidas e da dependência econômica que facilitaram essa queda têm raízes profundas nas décadas de consumo, contrabando e submissão forçada. Não é que o ópio cause a revolução, mas ele torna impossível impedi-la. Você observa funcionários imperiais abandonando seus cargos não por traição aberta, mas por cansaço. Alguns simplesmente vão para casa. Outros tentam se adaptar ao novo mundo que surge sem pedir licença. A lealdade, antes absoluta, agora é negociável. Isso, você percebe, é algo que o império jamais soube administrar. Existe uma curiosidade silenciosa nesse período. Muitos revolucionários não se veem como destruidores da China, mas como seus salvadores. Eles acreditam que estão limpando uma ferida antiga, exposta justamente pelo contato forçado com potências estrangeiras e pelo trauma coletivo do ópio. Para eles, derrubar a dinastia não é o fim da China, é a tentativa de curá-la. Você caminha por ruas onde cartazes improvisados anunciam ideias novas.
república, constituição, cidadania. Palavras que não existiam da mesma forma no vocabulário imperial agora tentam organizar um país gigantesco e fragmentado. Você sente o entusiasmo misturado ao medo. Porque destruir uma ordem antiga é sempre mais fácil do que construir algo que funcione no lugar. Enquanto isso, o último imperador permanece como uma figura quase simbólica. Você percebe que sua presença já não provoca temor nem devoção, apenas uma melancolia distante. Ele é o retrato vivo de um mundo que não sabe como se despedir de si mesmo. O ópio, nesse ponto, se transforma em memória amarga. Campanhas surgem tentando erradicá-lo de vez, não apenas como droga, mas como símbolo de humilhação nacional. Você percebe que combater o ópio agora é também uma tentativa de recuperar a dignidade perdida. Como se eliminar a substância pudesse, magicamente, apagar tudo o que veio com ela. Mas a realidade é mais complexa. Você observa regiões onde o consumo diminui, outras onde ele persiste escondido. O império caiu, mas os problemas não desapareceram com ele. Isso gera uma frustração profunda. Muitos começam a perceber que a queda da dinastia foi apenas o fim do primeiro capítulo de uma crise muito maior. O clima emocional é instável. Há esperança, mas ela é frágil. Há liberdade, mas ela vem sem manual de instruções. Você sente que o país inteiro está aprendendo a andar novamente, depois de décadas apoiado em estruturas que agora não existem mais. Você também percebe algo sutil, o impacto psicológico coletivo. O ópio ensinou uma geração inteira a desconfiar de promessas fáceis, de produtos milagrosos, de soluções externas. Essa desconfiança passa a fazer parte da identidade nacional. Uma cicatriz que dói, mas também protege. Enquanto você observa o fim oficial da dinastia, entende que impérios não morrem apenas quando são derrubados, eles morrem quando deixam de explicar o mundo para quem vive dentro deles. O ópio ajudou a acelerar esse processo, expondo fraquezas que sempre estiveram ali, mas nunca haviam sido testadas dessa forma. Você segue caminhando, agora em um país sem imperador, mas ainda sem descanso. O silêncio que fica não é de paz. É de transição. E transições, você sente, costumam ser os momentos mais desconfortáveis da história. Algo terminou. Algo começou. E entre esses dois pontos existe um espaço confuso, humano, imperfeito, exatamente onde você está agora. Você avança para os anos seguintes como quem caminha por um terreno recém-queimado. O império caiu, o ópio foi condenado, a dinastia virou capítulo encerrado nos livros, mas o cheiro da fumaça ainda está no ar. Nada aqui parece limpo ou resolvido. Parece sensível ao toque. Como se qualquer passo em falso pudesse reacender algo que nunca se apagou totalmente. Você percebe que a China agora tenta se redefinir. Não mais como império eterno, mas como nação moderna. Isso soa simples quando dito rápido, mas você sente o peso real dessa transição. Um país acostumado a obedecer símbolos milenares agora precisa confiar em ideias abstratas, leis, instituições, representação. Para muita gente, isso é mais estranho do que qualquer droga estrangeira jamais foi. Um fato histórico amplamente conhecido se impõe nesse momento. O período de instabilidade que se segue à queda imperial, com senhores da guerra disputando territórios, ideologias colidindo, e uma população inteira tentando entender quem ela é sem o imperador como eixo do universo. Você sente isso como um cansaço coletivo, algo que não aparece em decretos, mas nos ombros curvados das pessoas, no silêncio mais longo entre uma frase e outra. O ópio, oficialmente combatido, não desaparece de um dia para o outro. Ele deixa rastros, econômicos, sociais, emocionais. Algumas famílias nunca se recuperam financeiramente. Outras carregam a vergonha silenciosa de gerações. Você percebe que a droga não destruiu apenas corpos, ela corroeu confiança. Confiança no governo, no comércio exterior, até mesmo na ideia de progresso. E reconstruir confiança é sempre mais lento do que derrubar muros. Há quem diga que o trauma das guerras do ópio moldou profundamente a relação da China com o mundo moderno. Não como rancor puro, mas como memória viva. Você sente isso como um instinto de cautela, quase um reflexo. Um país que aprendeu, da maneira mais dura possível, que abrir as portas sem controle pode custar muito mais do que ouro ou território. Uma curiosidade surge suavemente aqui. Muitos dos movimentos de reforma educacional e científica do século XX na China nasceram justamente desse choque com o Ocidente.
A humilhação externa acabou gerando uma fome interna por conhecimento técnico, engenharia, medicina moderna. É como se a ferida tivesse ensinado o corpo a se fortalecer, lentamente, com dor, mas com propósito. Você também percebe que o ópio vira símbolo, não apenas de um vício químico, mas de exploração, desequilíbrio de poder, escolhas impostas. Ele passa a representar tudo aquilo que entrou à força, sem consentimento real. E símbolos, você sabe, vivem muito mais do que fatos isolados. Enquanto o século avança, você sente a China aprendendo a contar essa história para si mesma. Não como vítima passiva, mas como alguém que caiu, levantou, tropeçou de novo, e continuou andando. Isso não apaga o passado, mas o integra. O império acabou, mas a civilização não. Ela apenas mudou de forma. E agora, lentamente, o ritmo começa a diminuir. Você pode deixar os ombros relaxarem um pouco agora. A história que parecia pesada, cheia de conflitos, tratados forçados e fumaça amarga, começa a se dissolver como névoa ao amanhecer. Não some completamente. Histórias importantes nunca somem, mas perde a aspereza. Você respira fundo e percebe que, apesar de tudo, há continuidade. Pessoas continuam vivendo, amando, construindo. Impérios caem, mas o cotidiano insiste em seguir. Alguém acende uma lâmpada. Alguém fecha uma porta com cuidado para não acordar quem dorme. O mundo real sempre encontra um jeito de ser mais silencioso do que os grandes eventos. Você entende agora que essa não foi apenas uma história sobre ópio ou guerra, mas sobre escolhas, algumas feitas, outras impostas. Sobre como sociedades inteiras podem ser empurradas para caminhos que não escolheram, e ainda assim encontrar formas de se reconstruir. Isso vale para países, e para pessoas. Enquanto seus pensamentos desaceleram, você pode imaginar o rio seguindo seu curso, indiferente a dinastias, tratados ou navios estrangeiros. A água continua fluindo, noite após noite. E há algo profundamente reconfortante nisso. Se algum peso ficou com você, pode deixá-lo ali, à margem. Não precisa carregá-lo para a cama. Histórias existem para serem ouvidas, sentidas, e depois descansadas. Agora, permita que o silêncio faça o que ele faz de melhor. Alongue os segundos. Suavize as imagens. Seu corpo sabe como desligar aos poucos. Você está seguro. Tudo o que precisava ser contado já foi dito. Boa noite e bons sonhos.